pessoal, vamos estar dando continuidade à nossa disciplina de processos de fabricação. Hoje nós vamos estar falando dos processos de conformação volumétrica de metais. Vamos estar tratando sobre então as características e particularidades da extrusão. Bem, pessoal, a extrusão, né, ela é um processo onde nós vamos ter uma peça de partida, ou também essa peça ela pode ser chamada muitas vezes aí também de tarugo, né, esse meu metal. Então essa peça, nesse tarugo, ele vai ser forçado a escoar através da abertura de uma ferramenta que nós chamamos aí de matriz. E por meio do escoamento desse meu material nessa matriz, nós vamos ter o que? A seção transversal desejada da minha peça. Então aqui, né, note que nós temos o exemplo da matriz, tudo bem, pessoal? Então essa matriz ela pode ter diferentes tipos aí de configurações que vão estar refletindo na produção de diferentes geometrias que podem ser obtidas nas peças. Tomando um exemplo aqui, eu poderia ter uma matriz que ela estaria aqui apenas para fazer redução aí de uma peça aí cilíndrica que tinha um diâmetro inicial, por exemplo, de 100 milímetros. Na hora que ele passar por essa matriz, quando eu aplicar a força de compressão nesse meu tarugo, na hora que ele for forçado contra a matriz, ele sofreria uma redução na seção transversal para 60 milímetros. Relativamente, ela é o quê? Uma peça que teria uma geometria simples, uma característica simples. Como também nós podemos produzir aí por meio do meu processo de extrusão peças que tenham o quê, né? Características mais complexas, como são, por exemplo, esses perfis que são utilizados aí nessas esquadrias de alumínio, fazer janelas hoje, algumas portas, né? Então são geometrias às vezes um pouco mais complexas de serem produzidas e são feitos pelo nosso processo de extrusão. Bem, pessoal? Então olha só, o processo ele permite ter uma grande variedade de formas, foi o que eu acabei de dizer, né? Isso aí está relacionado, está ligado, né? Como nós podemos ver então o tipo de matriz que nós podemos estar colocando ali no equipamento para estar extrudando então o nosso material. E aqui, como eu disse, nós podemos classificar esse material às vezes como tarugo ou lingote. Isso daí então vai estar relacionado ao processo de fabricação que ele veio, que essa matéria-prima que nós estamos recebendo aí para ser extrudada veio. Como assim? Por exemplo, eu percebi um eixo ali que ele foi laminado a quente e eu vou estar fazendo a extrusão dele. Então, normalmente quando nós temos esse conceito de laminado, nós pensamos aí na ideia de lingote. Então, isso está relacionado a esse nome que nós chamamos do material que está sendo conformado na extrusão de tarugo ou lingote, ao processo de fabricação que ele sofreu anteriormente. Bem, pessoal. Continuando aqui, né, em relação à extrusão, possibilidade de alcançar boas tolerâncias geométricas, isso aí está relacionado nessa questão, principalmente quando é um trabalho a frio que é realizado, uma extrusão a frio, mas também graças aí à questão da matriz, né, a gente consegue impor boas tolerâncias geométricas no material quando ele está sendo fabricado. Vamos ver aí, né, que o processo ele gera pouco ou nenhuma perca de material, pegando a ideia, por exemplo, aqui da extrusão direta que nós vamos estar aprendendo a seguir. Ela às vezes tem uma pequena perca, né, nós chamamos até de fundo, que esse material não é possível estar o cilindro forçando ele contra a matriz para passar totalmente, então existe uma pequena perca. Nós podemos produzir aqui diferentes tipos de perfis, né? Eles podem ser classificados de diferentes formas. Perfis sólidos, perfis tubulares ou semitubulares. Isso aí está relacionado ao quê, né? Perfis sólidos, ele não apresenta nenhum vazio circunscrito. Os perfis tubulares vão apresentar pelo menos um vazio circunscrito completo nesse metal aí. Pelo menos um, mas pode haver outros mais, né, vazios circunscritos. E os perfis semitubulares, eles apresentam vazios parcialmente circunscritos no nosso metal. Então nós vamos estar vendo na figura aí a seguir, ela vai estar ilustrando isso aí melhor, essa questão aí quando a gente classifica como um perfil sólido, tubular ou semitubular. E os perfis extrudados apresentam sempre uma seção transversal constante, uma característica também do processo. Aqui então foi o que nós falamos, né? Classificação, né? Então um perfil sólido, um perfil tubular e o perfil semitubular. Note aí, né, que no perfil sólido ele não classifica como se não houvesse, né, esses detalhes aqui, ele não classifica como um perfil circunscrito.
ele classifica como uma peça totalmente sólida. Na peça B aqui, então, né, que seria o perfil aí tubular, ele apresenta um circunscrito completo, seria essa ideia aqui, né, que está sendo produzido aqui, esse circunscrito completo. Note que ele não tem nenhuma abertura, não existe nada, é como se fosse uma parte, digamos assim, né, oca totalmente, todas as arestas aqui, ela não tem nenhuma abertura. E aqui note, né, eu tenho uma parte interna, um detalhe totalmente, ele é parcialmente circunscrito, então porque eu tenho essa pequena abertura aqui na minha peça. Então, o perfil aqui que nós vamos classificar ele como sólido, nosso perfil A, um perfil tubular e um perfil semitubular, de acordo então com essa característica construtiva que é obtida aí por meio do nosso processo de extrusão. Tudo bem, pessoal? Continuando aqui, né, nós podemos classificar o processo de extrusão, né, então, de diferentes maneiras, de acordo com o meu material se movimenta em relação à ferramenta. Nós vamos ter a ferramenta, de acordo com a movimentação desse material em relação à ferramenta, podemos ter a extrusão direta, a extrusão indireta ou a extrusão também lateral. De acordo com a temperatura de trabalho, da mesma maneira que nós vimos lá anteriormente na laminação, vimos lá no forreamento. Na extrusão também nós podemos ter o que? O trabalho a quente, trabalho morno ou trabalho a frio. E por fim, a forma como a carga é aplicada ali. Nós vamos ter lá, né, nós vamos ter aqui a nossa matriz. Deixa eu apresentar aqui só para... Nós vamos ter a nossa câmara aqui. Nós vamos ter um material que ele está passando aqui nesse meu metal. Ele vai estar sendo extrudado aqui por meio da aplicação da força. Então essa força ela pode ser convencional, onde nós vamos ter aqui o êmbolo aplicando diretamente a força aqui contra esse meu falso disco no meu tarugo aqui, fazendo com que ele sofra, por exemplo, essa redução aqui na seção transversal. Eu posso ter um processo que ele não vai ser mais como esse convencional, ele pode o que? Ir dando impactos ali em pequenos cursos para também estar produzindo ali o que? Essa minha extrusão na minha peça, no meu tarugo. Depois, por fim, nós podemos ter o que? Eu tenho a carga também que é hidrostática. Nesse caso, nós vamos ver aqui, né, que não vai existir o contato aqui desse meu tarugo com as paredes dessa câmara, desse container aqui. Nós vamos ter um tarugo que ele vai ter um diâmetro um pouco menor. Ele também vai estar sendo conformado aqui, né, escoando por essa matriz aqui, eu vou destacar ela. Mas aqui nós vamos ter um pistão agora aplicando uma força. Só ilustrar melhor. Nós vamos ter o pistão, pessoal, só que acontece, entre nesse ponto aqui, o que vai ocorrer? Como ele é hidrostático, nós vamos ter a participação ali, nós vamos ter um fluido aqui, né, um óleo lubrificante, nesse ponto. Vamos aumentar um pouquinho mais a câmera aqui, ó. Vamos ter esse óleo, né, aplicando essa pressão por meio de um êmbolo aqui. Nós vamos ter um êmbolo que ele vai aplicar uma força aqui em relação então ao óleo, sobre o óleo. Então, à medida que vai se deslocando, que vai aumentando essa pressão hidrostática sobre o meu tarugo e faz com que ele escoe aqui sobre a minha matriz, que ele se conforme aqui por meio dessa compressão, desse esforço da carga hidrostática em relação à minha matriz. Então, são as três formas que nós podemos ter, nós vamos ver mais detalhadamente à frente aí. A extrusão direta, né, pessoal, também é conhecida como extrusão avante, porque notem, né, que nós vamos ter aí, então, um êmbolo aqui.
Então esse êmbolo está aplicando a força de compressão, como nós vimos, não, isso é uma pressão na realidade, note que vai ser uma pressão porque nós vamos ter força em vários pontos aqui sobre a superfície, aqui nessa parte do meu tarugo de metal. E à medida que esse material ele vai escoando, note que ele escoa o quê? Na direção com a qual eu estou aplicando a força, ou seja, o material está se deformando, está se conformando aqui, ele está sendo extrudado na minha matriz, na mesma direção na qual eu estou aplicando a minha força, ou seja, o material flui no mesmo sentido aí da força. Bem, então nesse caso, nós chamamos ele o que? De extrusão direta, ou também conhecida como extrusão avante. O tarugo é carregado em uma câmara ou container, né, que é o que está representando aqui, e um êmbolo comprime o material fazendo ele o que? Escoar através da abertura da matriz. Foi o que eu acabei de explicar. Nós vamos ter essa câmara, nós vamos estar alimentando dentro dessa câmara então o material tarugo no estado inicial. Quando nós aplicarmos essa força com o nosso êmbolo aqui, por meio das nossas prensas, do nosso equipamento, ela vai fazer o que? A força vai fazer com que esse material escoe pela minha matriz, sempre escoando, então fluindo na direção da minha força. Por isso nós chamamos de extrusão direta ou avante. Sempre no final, né, uma pequena porção de material vai ficar presa. Não é possível extrudar 100% do meu tarugo. No final do processo aqui nós temos sempre um pedaço que vai ficar preso à minha matriz. Depois desse processo ele vai ser o quê? Cortado. Nós chamamos aí de fundo no caso. Então quando é retirada aqui da câmara a minha peça extrudada junto com a minha matriz, essa pequena parte que ficou presa, esse fundo nós chamamos, ele é o que? Ele é cortado. Então nós temos o que? Como eu disse lá inicialmente, às vezes, de acordo com o tipo de processo, nós podemos ter o que? Uma pequena perca de material também. Um dos problemas que nós temos aí, né, pessoal, na nossa extrusão direta é o que? Quando nós começamos a conformar, né, esse material também o que? Ele se deforma o que? Tem o contato aqui com a câmara ou o container, pode ser chamado dessas duas maneiras. Então eu tenho o que? Esse contato aqui nesse ponto, né? Eu tenho o que? A geração de um elevado atrito ali. Nesse meu ponto aqui, ó, eu tenho que, à medida que o meu processo ele vai sendo desenvolvido, nós temos a elevação aqui do atrito aqui. Então nesse processo de extrusão aí direta ou avante, nós temos aí o que? Altos atritos, que isso daí vão o que? Refletir em altas forças de extrusão no meu processo. Bem, nós temos também outro problema aí, quando essas peças são trabalhadas aí a quente, nós temos o problema aqui de oxidação na superfície do meu material, né, que já é um outro fator aí que também o que? Reflete no aumento do atrito aqui que tem entre a câmara e o meu tarugo. Tudo bem, pessoal? Foi o que eu disse que na extrusão quente problemas podem ser ocasionados no final da peça também por causa desses óxidos, desses materiais que ocorrem devido ao trabalho a quente. Então, ó, nós podemos, note que na primeira ilustração anterior, ele estava representando, à medida que nós estávamos extrudando esse material aqui nessa minha câmara junto com a minha matriz, nós estávamos obtendo aqui uma peça aqui que era totalmente sólida, mas por meio da extrusão direta também é possível, né, nós obtermos aí peças com seções vazadas, por exemplo aí, tubos dos mais diversos perfis. Um ponto então que ocorre quando nós vamos extrudar uma peça aí que ela é vazada, o que ocorre? Nós vamos estar produzindo aqui primeiramente, né, um furo paralelo ao eixo dessa minha peça. Depois então, quando nós colocamos o tarugo ali dentro da câmara, então é introduzido aqui nele, que vai estar junto com o êmbolo ali, né, um que nós chamamos aí de mandril. Então à medida que nós aplicamos essa nossa força aqui no meu tarugo, esse tarugo ele vai começar a escoar aqui em relação à matriz e em relação ao quê? A essa pequena folga que existe entre o mandril e esse furo interno que foi construído. Então, digamos assim, né,
as dimensões internas, elas vão estar ligadas ao que? A maneira como o material vai escoar em relação ao furo com esse meu mandril, e a questão externa está ligada, que a dimensão externa está relacionada aí, então, ao escoamento aqui na minha matriz. Nós utilizamos um falso pistão. O que é esse falso pistão? No processo de extrusão aí direta. O falso pistão, ele seria essa parte que se encontra aqui entre o tarugo e essa partezinha nossa verde aqui no nosso desenho e o meu êmbolo. Então isso daqui, ó, nós chamamos ele de falso pistão. Tudo bem, pessoal? Para que ele serve? Esse falso pistão, normalmente, ele vai ter um diâmetro ligeiramente menor que o tarugo. Então essas incrustações aqui que existem na superfície do meu tarugo, ou que nós vamos ter aqui nessa interface da câmara e do tarugo, como ele tem um diâmetro menor, elas vão sendo depositadas à medida que vai escoando o material, formando um anel aqui nessa parte que eu tenho entre então o falso pistão e o meu tarugo. Então a ideia dele é que ele vai ficar como se fosse forma-se um anel com essas incrustações, oxidações aqui entre esse menor espaço que vai existir aqui no meu falso pistão, pessoal. E aqui por fim, né, a nossa figura 4, ela ilustra aí, né, algumas diferentes peças, seções vazadas que podem ser produzidas aí por meio da extrusão direta. Então ele está representando, né, uma peça circular aqui, né, o furo também, aquele conceito que nós estamos vendo aqui, né, a introdução do mandril. Nós podemos produzir uma peça de seção quadrada, com furo também interno quadrado. Então essas aqui seriam consideradas aí peças que são vazadas. E aqui uma peça semi-vazada, né, aquela ideia do um circunscrito parcial na minha peça. Então eu também posso estar produzindo peças semi-vazadas aí por meio do processo de extrusão direta, né? Um outro processo aqui, né, pessoal, é a extrusão lateral agora. Ele é considerado, pode ser considerado um processo de extrusão direta também. Notem por quê. Nós vamos ter aí o punção, o êmbolo, né, também aqui nós podemos chamar isso aqui de êmbolo. Nós temos o êmbolo que vai estar aplicando a força. Nós temos a câmara, onde nós depositamos então o nosso tarugo que está sendo aqui conformado, essa parte aqui. A placa aqui no caso seria aquele falso fundo, aquele falso pistão que nós falamos aqui, né? Que eu até destaquei ele aqui, ó. Essa placa está representando ele também, o falso pistão, devido àquela questão que foi um trabalho quente, formação de óxido, eles vão se depositando aqui nessa menor dimensão que existe aqui entre ele e o meu tarugo. Então note o que? Que ela tem a mesma ideia aqui, né? O material, na hora que eu aplico aqui a força, né? Esse material, ele, lógico, ele vai aqui, ele inicialmente vai escoando aqui no sentido da força, mas aqui, ó, ele vai sair o que? Ele vai sair numa direção aqui diferente a peça final lá daquela extrusão ali direta. Mas o princípio, note que é muito idêntico. A diferença está aqui, ó. O material é forçado através da abertura lateral que existe entre a câmara e o container. Os eixos do punção e da peça têm diferentes direções. Eles vão formar um ângulo reto. Esse é o principal diferencial. Mas note que o que? O material no início ele começa também o que? Tendo escoamento na mesma direção da força, mas quando ele começa a se comprimir aqui no final da câmara, ele o que? Ele tem uma direção aqui formando um ângulo reto, onde ele vai estar saindo aqui na matriz que está sendo ilustrada aqui nesse ponto. Eu vou ter o fixador da matriz e a minha matriz aqui, ó. Mas note que tipo assim, ele é um processo bem similar ali ao que nós vimos anteriormente aí da extrusão direta. Tudo bem? Mas também é uma maneira aí de extrusão, esse processo aí lateral. Agora a extrusão indireta, ou também ela pode ser chamada aí, né, de extrusão a ré ou reversa. Note que ela é totalmente diferente
dos outros dois tipos que nós havíamos visto anteriormente. Note aqui que agora é diferente. O que acontece? O meu tarugo de metal, nós vamos ter a câmara, está sendo representado aqui, até aqui bem similar, né, ao que nós vimos ali anteriormente. Nós temos a nossa câmara aqui, ó. Mas note que nesse caso, o que ocorre? O meu tarugo, ele vai o quê? Ficar depositado dentro da câmara. Vou só destacar ela aqui, pessoal. Nós temos a câmara aqui, então. Note que o meu tarugo de metal está dentro da câmara. Ele fica depositado ali, armazenado. O que ocorre agora? A minha matriz, ela fica junto do meu êmbolo. Diferente do outro, né? Do processo ali de extrusão direta, ou até mesmo lateral, né? Vamos pegar o direto, fica mais ilustrativo, que a matriz ficava nesse ponto aqui. Nós tínhamos a matriz nesse ponto, que o material, quando nós aplicávamos a força por meio do êmbolo, o que ocorria? Ele obrigava o material a escoar, a ele se deformar, ser conformado contra a minha matriz aqui, dando a forma lá da seção transversal desejada. Aqui note que é diferente. Note que então a minha peça, que o meu tarugo de metal, ele fica agora estacionário. Então, à medida que eu tenho o êmbolo aqui junto com a matriz, e eu vou aplicando essa força do meu êmbolo sobre o meu tarugo de metal, eu vou fazendo com que o material agora, o fluxo dele aqui, né, ele vai fluindo no sentido, ele vai se conformando, ele vai escoando, se deformando aqui plasticamente, no sentido oposto à direção na qual eu estou aplicando a força. Então, por isso que ele é chamado aí de extrusão a ré ou reversa. Porque o que ocorre? O êmbolo ele vai aplicar num sentido, aqui a força contra o meu tarugo, mas como eu tenho aqui junto, eu não tenho mais lá no final da câmara, e sim junto ao êmbolo aqui a minha matriz, então isso daí produz com que o material ele flua, né? Com que ele escoe no sentido contrário a qual está sendo aplicado, a direção na qual está sendo aplicado a minha força. Bem? Então foi o que nós falamos, ó, alguns tópicos aqui. A matriz ela é montada no êmbolo, em vez do lado oposto da câmara, como na extrusão direta. À medida que o êmbolo penetra, o metal é forçado a escoar através da folga na direção contrária ao movimento do êmbolo. Então, o metal é forçado a escoar através da folga na direção contrária, que foi o que eu falei. Então, o material está escoando na direção aí contrária ao movimento do meu êmbolo. Desvantagem, pessoal. Note aqui que muitas vezes nós temos a questão dos esforços que podem ser às vezes aplicados, eles acabam também sendo reduzidos de acordo com o volume de deformação, a força do equipamento que vai ter que ser aplicado. Por quê? Note aqui, ó, que o meu êmbolo ele é oco, né? Ele não é maciço, como é representado aqui, ó, na extrusão lateral, como é representado aqui, ó, na extrusão direta. Então isso aí acaba sendo também um limitante em alguns pontos do processo. Ok, pessoal? Aqui nós temos um ponto interessante, um ponto positivo dessa minha extrusão indireta. Nós falamos ali, né, que as forças no meu processo de extrusão direta, elas são muito altas, por causa que à medida que o êmbolo ele aplica, então no caso da extrusão direta, ele aplica a força sobre o meu tarugo, e o tarugo começa a escoar lá na minha matriz, nós temos a formação de altos coeficientes de atrito aqui, ó. Note que aqui nós não temos o atrito. O atrito aqui é zero. Por quê? A peça fica estacionária. Então, à medida que eu vou aplicando a força aqui do êmbolo juntamente à matriz, eu não tenho mais aqueles efeitos de atrito que eu tinha à medida que o meu
tarugo ele o que? Se deslocando aqui e escoando lá na extrusão direta. Aqui nós não temos esse efeito do atrito. Bem, isso daí o que? Caracteriza numa força menor. Eu preciso de forças menores. Lá eu tenho que ter as forças maiores, até uma característica é o que? Devido a esse alto atrito que existe aí entre a interface da superfície do meu material, do meu tarugo, do meu metal e da minha câmara. Bem, pessoal? Então nós vimos aí, só frisando novamente, extrusão direta, o material está o que? Escoando na direção na qual é aplicada a força. Extrusão ali lateral, o material ele vai escoar o que? Na direção de que vai conformando, ele sai numa direção ali, formando um ângulo reto de 90 graus em relação ao meu êmbolo. E aqui na extrusão indireta, ou extrusão a ré, ou reversa, nós vimos que à medida que nós vamos então conformando esse meu material, que ele vai escoando aí nessa minha matriz, o escoamento ele dá o que? Dá na direção contrária à direção na qual é aplicada a força pelo meu êmbolo. Aqui um exemplo também, né, que nós podemos ter aí, ó, a produção também de que? Peças ali de seção transversal vazada por meio do meu processo aí de extrusão indireta. Aqui, né, só para a gente debater um pouquinho, nós temos o êmbolo, a forma final desejada do metal. Como é que tá? Nós vamos ter a matriz que ela já vai o que? Ela vai fazendo com que esse material se deforme, que ele escoe na medida interna desejada, né, na parte vazada que você deseja. Então nós também podemos fazer. Muitas vezes também você fica limitado aqui aos comprimentos que você vai estar podendo produzir aí por meio desse nosso processo de extrusão direta, quando nós vamos estar fazendo seções aí vazadas. Aqui os tipos de extrusão ainda falando, extrusão a quente versus a extrusão a frio. A extrusão então ela pode ser realizada tanto a quente como também a frio. O que vai determinar isso daí, né, é o tipo de material e as suas propriedades. Material, suas propriedades, né, a quantidade de deformação que vai ser aplicada, né. Se você vai ter altas taxas aí de deformação, nós vimos lá que quando nós temos deformações, volumes de materiais muito grandes a ser deformados, por exemplo, seria mais interessante trabalhar aí o que? A quente, né? Porque isso daí reduz a resistência, aumenta a ductilidade, então isso aí reflete em menores forças lá para o equipamento que você tem que estar aplicando, então facilita aí. Mas também pode o que? Tipo de material, esse material o que? Ele tem uma dureza muito elevada, é difícil às vezes de ser estudado, então vou ter que trabalhar com esse material aí a quente. Ah não, é um material para um alumínio que tem uma ductilidade apreciável, então o alumínio pode ser trabalhado tanto a quente como a frio, mas por exemplo, eu quero aumentar a resistência um pouco desse material, como ele já tem uma ductilidade apreciável, eu posso aí continuar fazendo trabalho a frio, ter o efeito do encurramento, um aumento de resistência. Então isso aí vai tudo o que, pessoal? Do tipo de material, da quantidade de material a ser deformado, o volume ali, né? Se são deformações, níveis de deformações muito elevados, se são níveis de deformações menores, então tudo isso daí vai caracterizar se é necessário fazer um trabalho a quente, se é necessário fazer um trabalho aqui a frio. Além também do material, das propriedades, diretamente falando do material, você tem que pensar também quais as propriedades que você vai querer depois que essa peça sua sair extrudada ali na matriz. Ah, maior resistência, menor resistência. Qual o acabamento superficial que você quer nessa peça? Um acabamento superficial melhor? Então, uma tolerância dimensional mais apertada, melhor. Então, por exemplo, é uma característica que o trabalho a frio garante. Então, são vários pontos que são levados em consideração quando nós vamos aplicar aí um tipo de trabalho a quente, um tipo de trabalho a frio, ou até mesmo trabalho a morno também. Aqui eu falei ali, ó, o alumínio é provavelmente o material mais indicado para extrusão, tendo muitos produtos comerciais sendo feitos por meio desse processo, como nós já falamos inicialmente aí, né? Esses perfis aí que são utilizados em esquadrias de alumínio, nós pegamos aí quando nós vamos ver também essa parte aí de equipamentos aí pneumáticos, muitas vezes também são extrudados aí, né? São produções extrudadas de alumínio. Nós temos aí, se nós formos pegar, né, essa parte desses trocadores de calor que nós temos aí nos computadores, às vezes feito de alumínio também. Então,
são N as aplicações por meio da extrusão no alumínio. Nós temos muita aplicabilidade aí de extrusão utilizando como matéria-prima o alumínio. Bem, pessoal, então falando aqui agora da extrusão a quente, né? Então sempre, né, o aquecimento é realizado acima da temperatura de recristalização desse meu material, permitindo que reduções e seções mais severas. Foi o que nós acabamos de dizer, né? Se nós tivermos aí um grande volume de material a ser deformado, ele vai se caracterizar às vezes como o quê? Uma redução que ela é severa. Então você precisa ir aquecer esse material para diminuir ali diminuir resistência, aumentar a ductilidade para facilitar, né? Para você não forçar tanto o seu equipamento ali também, conseguir escoar. Você às vezes também o que durante a deformação aí, a gente vai ver mais adiante aí também que se nós introduzimos aí, se dificultar, né, esse nível de deformação pode gerar algumas descontinuidades na superfície do material. Então, o trabalho a quente às vezes ele é utilizado pensando aí nessas reduções severas. Outra vantagem são a redução de força no êmbolo, foi o que eu acabei de falar também, nós já tratamos isso daí. Aumento de velocidade e redução de características de escoamento dos grãos. Muitas vezes, né, no trabalho aí a quente, nós temos que ter aí o que? Garantir uma excelente lubrificação entre o meu tarugo e a câmara. Então muitas vezes nós temos sistemas ali contínuos de lubrificação. Aqui eu até coloquei um exemplo, muitas vezes é utilizado a lubrificação com o vidro, né? O vidro aí ele consegue ter uma boa refratariedade, suportar temperaturas mais elevadas. Então muitas vezes pode ser até utilizado aí, né, o vidro, né, para estar fazendo a lubrificação no meu processo de extrusão a quente. Ou por exemplo o grafite também, né, que é um lubrificante aí que nós consideramos de extrema pressão, suporta grandes esforços também, consegue manter uma boa, vamos dizer assim, uma boa película ali entre o meu tarugo e a minha câmara, também evitando problemas ali, descontinuidades que eu posso ter entre a minha superfície do meu tarugo e a minha câmara. Pegando a ideia do vidro aqui ainda, né, como eu falei, ele tem uma boa refratariedade, às vezes como nós temos ali o tarugo, que está, por exemplo, trabalha quente, vai estar em temperaturas elevadas, 1000, 1100, 1200 graus Celsius. Então o que ocorre, né? Na hora que você introduz ele dentro da câmara ali, a câmara como ela está em temperatura bem mais baixa, você vai ter uma troca de calor do tarugo para a câmara muito rápida. Então o que ocorre, né? Torna-se interessante. O vidro aqui, por exemplo, como eu falei, ele age como também um refratário ali. Então ele acaba diminuindo essa ideia da taxa de transferência do tarugo que está aquecido para a câmara. Então isso aí facilita você conseguir um sucesso ali, você conseguir ter uma deformação do seu material mais fácil. Porque como nós vimos aí, nós até tratamos isso no forjamento, né? E nós acabamos de falar isso também aqui. Nós aquecemos para diminuir a resistência e aumentar a ductilidade. Mas se eu perco muito rápido também esse calor ali para esse meio, por meio da transferência de calor do meu tarugo para, por exemplo, a minha câmara aqui, esse material ele já volta ao ter uma maior resistência e já dificulta ali eu prosseguir ali com o meu escoamento, a minha deformação plástica desse material na minha matriz. Extrusão a frio agora, né, pessoal? Extrusão a frio e a morno são geralmente utilizados para produzir peças de forma mais acabada, né? Como eu falei, elas sempre vão ali, né, conseguir impor uma geometria que vai ser o que vai ter dimensões mais apertadas em termos de tolerância, né? Um acabamento superficial melhor. Você não vai estar produzindo, por exemplo, aí óxidos sobre a superfície dessa peça que está sendo de uma peça, por exemplo, que foi estudada quente. Você tem a produção de óxidos, aqui você não tem. Então tem uma série de vantagens aí no meu processo de extrusão a frio. Bem, resistência aumenta, né? Um ponto importante, né? Você consegue aumentar a resistência muito mais do que no trabalho aí a quente, precisando de tudo que nós tratamos aí. Então isso aqui às vezes é um ponto muito importante de acordo com a característica que a sua peça vai usar. É uma peça aí que ela precisa ter uma resistência maior, é um elemento aí estrutural. Então às vezes essa resistência ela torna extremamente importante de acordo com a aplicação da nossa peça. E uma peça que foi extrudada a frio,
ela é ideal para aquela situação em relação à peça que foi extrudada às vezes a quente. Nós temos também, né, a extrusão isotérmica. O que é isso? Nesse caso aqui, ó, quando nós temos o resfriamento do tarugo, né, o que acontece? Quando você tem ali a câmara e você coloca o tarugo, foi o que eu acabei de falar. Você tem o que? Aquela questão da transferência de calor, então isso aí pode, como nós reduzimos a temperatura, isso pode dificultar ali o nosso escoamento do nosso material pela matriz. Então essa ideia de extrusão isotérmica é o que também? Nós vamos ter ali a câmara aquecida, para nós não termos essa troca de calor ali, bem tão rápida, como se a câmara não tivesse aquecida. Aqui, né, algumas variáveis da minha extrusão, as variáveis do nosso processo. As principais variáveis que influenciam na força necessária para a extrusão. Tipo de extrusão, direta ou indireta, como nós já falamos anteriormente. Vamos aqui observar, né? Vamos analisar esse gráfico onde ele compara aqui, né, a força de acordo com o comprimento do nosso tarugo ali que está sendo extrudado. Então, tem a extrusão indireta e aqui nós temos a extrusão direta, o gráfico. Nesse início que ele representa aqui, ó, todas as duas têm uma subida bem rápida aí da pressão do êmbolo ali, né, que vai estar refletindo logicamente na força. Nós falamos em pressão, né, pessoal, porque aqui, mais adiante, quando nós formos fazer a análise, vamos ver que não é um único ponto específico que o êmbolo aplica sobre o meu tarugo. Ele pega diversos pontos, então nós temos mais essa ideia também aqui de pressão ali, que está sendo aplicado no nosso processo de extrusão. Então essa rápida subida no início é o que? Para preencher a câmara, né? Quando o material ele começa, tem a sua deformação ali, o seu escoamento inicial, então ele preenche ali, ele, vamos dizer assim, ele se achega dentro da câmara em todos os pontos ali. Então você tem o que? Essa rápida subida, quando você aplica essa pressão inicial, que esse material ele tem aí, então esse preenchimento, né, da câmara, ele começa a escoar e preenche no total a câmara, você tem essa rápida subida. À medida que nós temos aí, ó, nós continuamos com o processo, à medida que nós vamos diminuindo o comprimento do nosso tarugo. Então, por exemplo, eu tinha aí aqui um tarugo que ele tinha, sei lá, vou chutar aí uns 500 milímetros. Então nós começamos aqui com uma certa pressão aplicada na minha extrusão direta, e à medida que esse tarugo ele vai chegando ao fim, o que ocorre? Né? Ele tem uma elevação novamente aqui da minha pressão lá do meu êmbolo. Vamos explicar isso aí já já. Então note, né? À medida que eu vou reduzindo o comprimento, eu tenho aqui uma queda da pressão na extrusão direta. Mas note, né, que a força, né, se nós pegarmos aqui então essa pressão vezes a área ali do meu tarugo, nós vamos ter o que? Forças muito maiores aqui na extrusão do que em relação aqui a minha extrusão indireta. Nós vimos lá que isso aqui está o que? Está ligado, relacionado também em relação àquela questão do atrito que existe aí entre a superfície do meu tarugo e o meu container, a minha câmara ali, né? Aqui note que ele é muito mais uniforme. Então nós tivemos a subida quando ele teve essa ideia de preenchimento da câmara ali na extrusão indireta, né? Quando você aplicou a forma ali que ele se acomodou, digamos assim, dentro da câmara, né? Que ele começou a escoar e se acomoda de fato, que ele já começa a restringir mais ali, ele não tem mais ali, vamos dizer assim, deformação em relação à medida que ele vai preenchendo a câmara ali, né? Que ele se acomoda ali nessa minha câmara. Então note que ela, à medida que ela se manteve aqui, que ela preencheu então totalmente a câmara no início, quando a gente aplica a pressão inicial, note que depois, durante todo o processo, na extrusão indireta, a pressão é bem menor e ela se mantém constante aqui durante todo o comprimento do meu tarugo. Quando chega no final, né, pessoal, nós temos a formação do fundo, que nós falamos lá, que é aquele sobremetal, onde nós temos uma parte que fica presa então desse meu tarugo aqui na minha matriz. Então nós temos o que? Uma elevação devido a esse material ficar preso e não é possível ele continuar escoando ali totalmente, 100% desse comprimento. Então nós temos lá no finalzinho do processo essa minha elevação da pressão do êmbolo. Então
Então note, né, que na pressão, então, extrusão direta, nós temos que pressões bem mais elevadas à medida que nós vamos aqui tendo o nosso escoamento no comprimento do nosso tarugo em relação à extrusão indireta. Isso daí está ligado, como nós vimos lá, essa ideia de não ter o atrito ali, né? Então refletir em forças bem menores para a extrusão indireta quando comparada com a direta. Fator de transformação, isso aí ó, é uma razão entre a área da seção transversal da câmara e a área da seção transversal do perfil, multiplicado pelo número de furos ali que existem na minha matriz. Em ligas de alumínio com baixa dureza, o valor ideal é 70, dessa nossa razão aí. E para perfis sólidos, perfis tubulares, 60. Bem, pessoal? É uma razão que nós temos aí, deve ser uma variável do processo. Temperatura de trabalho. A temperatura não deve exceder a minha temperatura sólidos, ou seja, se eu passar dessa temperatura sólidos, se eu botar temperaturas muito altas de trabalho, o material pode começar o quê? Querer entrar no estado líquido, ali, e você ter o quê? Deformações ali muito altas, ou esse material ele sofrer até descontinuidades, problemas ali, quando ele for o quê? Ser conformado quando eu aplicar ali a força do êmbolo para esse material escoar na matriz. Então não podemos aí deixar que o material ele ceda esse sólido, porque o material ele pode o quê? Começar a ter a questão da formação. Quando nós passamos a linha sólidos lá, esse material pode entrar no estado líquido. Então isso não pode ocorrer no nosso processo aí de extrusão. Faixa de temperatura aplicada ao tarugo deve ser levado em consideração o atrito. Por que nessa ideia aqui da faixa de temperatura e o atrito? O atrito, né, pessoal, de acordo com a velocidade que nós estivermos realizando a extrusão, e tivermos, lógico, vai existir às vezes uma extrusão ali direta. Nós temos a questão do efeito do atrito ali sendo formado na própria parede da câmara com a superfície do meu material. Nós temos o atrito também lá na matriz. Então, se nós já temos ali às vezes uma faixa de temperatura muito alta, o que pode ocorrer ali, né? Nós podemos chegar novamente aqui o que? Na próxima, nós podemos elevar a temperatura demais e impor, porque o atrito aqui, falando melhor, ele gera o que? Temperatura. Então, essa faixa de temperatura que nós vamos estar impondo aqui, nós devemos levar também em consideração a temperatura que é gerada pelo atrito, para estar selecionando ela, porque senão nós podemos cair numa condição onde o meu material ele ultrapasse, por exemplo, essa minha temperatura sólidos, na linha sólidos lá, ou então nós podemos ter o problema também, né, de ocorrer o que? Só pegar aqui um marca-texto. Muitas vezes nós podemos ter outros elementos junto aí do meu material, até o alumínio, mas eu posso ter alguns elementos ali que essa faixa de temperatura, se ela for gerada pelo atrito, ela for elevada, aqueles elementos que existem lá, principalmente o alumínio, nós temos elementos aí com ligas binárias, às vezes, dois elementos, eles podem ter pontos de fusão diferentes, e o que ocorrer, ou até outros elementos de ligas que são adicionados com pontos de fusão mais baixos do que o próprio material, eles podem o que? Entrar aí, eles podem se fundir, eles podem ficar no estado líquido e gerar algum problema também. Então não é interessante, nós temos que ficar atento aqui à seleção de temperatura, porque o atrito também, de acordo com a velocidade que vai ser imposta ali durante a extrusão, a velocidade que o meu êmbolo vai estar se movimentando, ela pode o que também? Influenciar aqui, aumentar essa temperatura, a partir dessa temperatura que já foi aplicada inicialmente aqui no tarugo. Nós podemos ter uma temperatura então inicial, e quando então nós tivermos aí o atrito gerando, essa temperatura pode se elevar. Então é um ponto importante, nós levarmos em consideração qual é a temperatura ideal para estar realizando a operação. Então sempre preferível utilizar a menor temperatura possível, principalmente temperaturas mais elevadas tendem a formação de óxidos mais facilmente, então isso aí não é interessante, e temperaturas elevadas pode ocorrer a fragilização a quente
do meu material também. Tudo bem, pessoal? Então, o material pode se fragilizar com temperaturas muito elevadas, então isso aí não é interessante. Então, temos que ter, sim, quando for realizar um trabalho aí, temos que aplicar a temperatura correta. Temos que ver aí, né, nós já vimos até lá inicialmente em outras aulas aí, que temos como alguns fatores para nós estarmos calculando qual é essa faixa de temperatura. Velocidade de extrusão, foi o que eu disse com vocês aí, né? Ela está relacionada ao aquecimento, né? Quanto mais rápido aí for a velocidade de extrusão, né? Às vezes mais atrito nós vamos estar gerando, então nós vamos ter maiores aí taxas de aquecimento. Condição de atrito. A pressão necessária para produzir extrusão é dependente da maneira como o material escoa. Isso é fortemente influenciado pelas condições de lubrificação. Então, para nós estarmos reduzindo o atrito e às vezes não está gerando problema na superfície desse material à medida que ele é estudado, à medida como esse material vai escoar, né, a facilidade como esse material vai escoar ali na minha matriz, um fator super importante, principalmente, por exemplo, ali extrusão direta, que nós temos aí essa questão de altos coeficientes de atrito, né, formado entre a superfície do meu metal e, no caso do tarugo, né, e a câmara. Então nós temos sempre que estar garantindo ali o que? Uma lubrificação eficiente. Para que, se nós não tivermos, nós dificultamos às vezes, como nós vamos ver um pouquinho mais adiante aí num slide aí, então nós dificultamos ali, nós podemos gerar o que, né? Fazer com que eu tenha o tarugo dentro da câmara, à medida que ele vai, o êmbolo vai aplicando a carga ali, eu posso gerar pontos onde o material vai ficar estagnado devido a esse atrito aí, e movimentar uma parte, por exemplo, mais do centro do meu material. Então, se eu tiver uma condição de boa lubrificação, eu consigo reduzir isso daí, eu consigo evitar esses efeitos à medida que eu vou tendo esse meu escoamento do meu material em relação à minha matriz. Foi o que eu acabei de dizer, né, pessoal? Note só aqui então, né? Nós estamos falando aqui das condições de atrito. Nós temos 3 condições ali representadas nessa minha figura 8. Então, eu tenho essa condição A, eu tenho essa condição B e a condição C. Na figura, por exemplo, aqui A, 8A, note que nós temos o que? Um escoamento homogêneo, uniforme, né? O material ele chega nesse ponto aqui, né? Ele vai o que? Essas linhas aqui, elas vão mantendo o que? À medida que esse material vai escoando aqui, ele vai obtendo lá, como nós tratamos inicialmente, né? A seção transversal desejada, note que ele apresenta o que? Uma regularidade, uma homogeneidade. Aqui seria, por exemplo, um material que está sofrendo aí um processo de extrusão a ré ou indireto, né? Seria essa ideia. Um material que está na extrusão direta agora, mas está com uma boa condição aí de lubrificação, então esse material nós não estamos tendo aqui tão pronunciados o efeito do atrito, por exemplo, entre aqui, né, a superfície da minha câmara com a superfície do meu metal. Nós estamos garantindo uma boa lubrificação aqui na matriz também, né? Então note que o material não está ficando estagnado, ele está conseguindo se conformar, ele está conseguindo se escoar e uniformemente. Na figura 8b, ó, tem-se o efeito do aumento do atrito produzindo uma zona neutra. Então note que o material está escoando, mas ele já começa a apresentar essas linhas aqui, ó, onde não ocorre mais aqui uma uniformidade, uma homogeneidade à medida que ele está escoando. Porque aqui nesse ponto, como você já tem aqui o efeito do atrito mais pronunciado, por exemplo, você pode estar com uma velocidade muito excessiva, você pode estar com uma lubrificação aí que não é eficiente, o material aumenta esse atrito aqui entre a parede da câmara e a superfície do tarugo, aqui do metal que está sendo aí conformado na extrusão. Então ele já começa o quê? Como eu tenho aumento aqui do atrito, esse meu material ele estagna aqui, ó. Então note que nós já começamos a ter algum efeito de modificação aqui nesse escoamento, ele já vai começar a perder essa uniformidade. E no terceiro aqui, ó, tem-se uma condição de alto atrito agora aqui, ó. Note que o material ele começa a formar um plano na realidade aqui no centro dele de cisalhamento, ele fica travado e começa o que? Se movimentar mais em relação a esse centro dele aqui, porque aqui nas extremidades ele está totalmente agora estagnado. Então aqui no meio do material, à medida que ele vai escoando, na realidade ele gera aqui um plano de cisalhamento à medida que ele então conformado no meu processo de extrusão.
Então, como está falando aqui, ó, ele tem o escoamento concentrado no centro, nessa minha figura 8. Então, ou seja, na realidade está gerando um plano de cisalhamento no centro desse meu tarugo, dessa minha peça que está sendo estrudada. Tudo bem, pessoal? Falando agora em questão da análise da extrusão, né, vamos utilizar essa figura 9 para discutirmos alguns parâmetros. Então, o primeiro parâmetro importante da redução, né, é a razão de extrusão, ou também conhecida aqui como razão de redução, tá, pessoal? Essa razão de redução, Rx, ela é dada aqui, então, pela área da seção transversal de partida, então, do meu lingote, do meu tarugo ali no início aqui, ó, onde está sendo ilustrado aqui, ó, o meu D0. Então vai ser essa área aqui para esse meu D0, correto, pessoal? E eu vou ter aqui a área final, correto? Que ela vai ser dada aqui, de acordo com esse diâmetro que eu estou tendo aqui, o escoamento, e estou tendo então a seção transversal aqui desejada por meio que dessa pressão que o meu êmbolo está gerando no meu metal de partida, no meu tarugo. À medida que ele escoou aqui então na matriz, temos essa dimensão final. Então podemos calcular essa área inicial pela essa área final por meio desses meus diâmetros. Ó, o nosso fator ali, o Rx, ele se aplica aqui então, ó, tanto para a extrusão direta como para a minha extrusão indireta. O valor de Rx pode ser utilizado para a gente determinar aqui, considerando uma condição ideal, né, pessoal? Aqui no meu processo de extrusão, uma condição ideal, sem efeito de atrito ou outros tipos de problemas aí que possam influenciar na minha deformação verdadeira, eu posso calcular ela por meio do Ln, a minha deformação vai ser o Ln do meu Rx, que é igual também, a gente pode calcular o Ln, se nós não tivermos o valor aí, então de Rx, nós podemos calcular aqui por meio do Ln da minha área inicial, como nós vimos aqui, né? Utilizando o diâmetro inicial da minha peça, do meu tarugo, pelo meu diâmetro final. Nós podemos calcular assim também. Sob hipótese, então, como eu disse aqui, pessoal, voltando mais uma vezinha aqui só nesse slide, note que, lógico, nós vamos ter aqui uma força sendo aplicada, né, aqui pelo meu êmbolo, correto? Vou ter uma força aí sendo aplicada, mas aqui na extrusão, às vezes o que? Nós calculamos a pressão do êmbolo, nós falamos, porque nós não vamos ter ali um único ponto onde esse êmbolo vai atuar. Se nós fôssemos imaginar aqui, nós olhando por trás aqui desse meu sistema, o que ocorreria, né? Eu teria aqui, vamos imaginar que o êmbolo, ele não vai aplicar pontualmente apenas em um único local essa força. Ele vai aplicar o quê? Como o êmbolo também vai ter uma seção circular, ele vai pegar vários pontos aqui. Então, lógico, nós temos a força, mas é mais conveniente às vezes nós falarmos que pensar de pressão, porque nós temos vários pontos, como é representado aqui, ó, que estão sendo aplicados sobre o meu tarugo pelo meu êmbolo. Então, eu posso falar aqui, né, se for uma deformação ideal, nós então não temos ali efeitos do atrito e outros tipos de problemas que podem proporcionar aumento dessa minha pressão ainda, podem influenciar, né? O que nós podemos calcular? Podemos falar que a pressão é igual a minha tensão média de escoamento vezes então aí a minha deformação verdadeira. Só recordando aqui, ó, a nossa tensão média de escoamento, ela é dada aí por meio do meu coeficiente de resistência do material vezes a deformação elevada ao expoente de encurtamento sobre o expoente de encurtamento mais 1. Então aqui, né, pessoal, por que nós temos que usar a tensão de escoamento média?
Note, né, que nós temos um alto efeito, principalmente no trabalho a frio, por exemplo, nós temos grandes deformações aqui em um curto espaço de tempo. Então, por isso nós temos que levar em consideração que essa minha tensão de escoamento média, nós não podemos trabalhar aqui com a instantânea, porque os efeitos, por exemplo, de encurtamento, se houver aqui, e outros efeitos, ocorrem muito rapidamente, em um nível muito elevado. Então, eu teria que pegar em vários pontos aqui desse material, uma tensão instantânea tensões instantâneas diferentes, em pontos diferentes, à medida que ele vai escoando essa matriz, para estar calculando uma tensão que refletisse aí, de fato, a tensão de escoamento que está ocorrendo. Então, não se torna-se mais fácil, né, nós trabalharmos aqui com a nossa tensão de escoamento média do que pegar vários pontos por meio da tensão nossa instantânea. Então, aqui nós utilizamos isso aí, podemos calcular a pressão, mas só que, né, pessoal, o que ocorre? Todavia, aqui o processo de extrusão nunca vai ser sem atrito. Mesmo a extrusão indireta lá, por exemplo, ela vai ter problema ali também com atrito, que é formado entre o ângulo da minha matriz, que eu tenho ali, de extrusão, nós vamos estar vendo logo a seguir também isso daí, e a peça que está sendo extrudada, né? Então nós temos efeito de atrito. Nós reduzimos a força lá na extrusão indireta, por exemplo, porque nós não temos atrito que é formado entre a superfície do meu material e a câmara. Só que o que ocorre? Lá na matriz e um tarugo, lógico que vai existir atrito. Já no processo aí de extrusão indireta, além de nós termos ali também na superfície do material e no container ali o atrito, né, nós também temos o atrito que está sendo gerado lá na superfície de contato da matriz com a superfície desse meu material que está sendo escoado. Então, dificilmente no nosso processo aí de extrusão, nós vamos ter um processo que é sem atrito. Todo processo ele vai ter atrito, ele vai gerar, mesmo que tenha uma boa lubrificação, nós vamos ter aí taxas de atrito, coeficientes de atrito sendo gerados. Então, como está sendo dito aqui, né? Aquelas equações anteriores que nós falamos ali para calcular a pressão, elas o quê? Subestimam grosseiramente a deformação e a pressão. Então, nós estamos estimando de uma forma grosseira, porque nós estamos considerando uma condição 100% ideal ali, que não existe atrito, não existe outros fatores que podem estar impactando no nosso processo. Então aqui para calcular a deformação verdadeira, se vocês forem observar, às vezes vocês vão ver outras aulas aí, outras literaturas, existem vários métodos que nós podemos utilizar aí para calcular essa deformação verdadeira. Eu vou utilizar aqui a que está sendo proposta aí pela nossa literatura. É uma equação empírica proposta por Johnson, que ela fala aqui que nós vamos ter aí a deformação, então, de extrusão, ela é dada aqui, então, nós vamos ter duas constantes, A e B, vezes agora a minha, isso aqui seria o que? A nossa deformação verdadeira, considerando uma condição ideal. Mas note que ele considerou essas minhas constantes A e B também, que essas constantes estão ligadas ao que? Elas estão ligadas diretamente aí ao ângulo da matriz. O ângulo da matriz, como nós vamos ver futuramente aí, ele influencia o que? No tipo ali de atrito, na pressão que eu vou estar tendo ali à medida que o meu material está sendo escoado. Então, ângulos mais baixos nós podemos ter pressões mais altas, podemos ter atrito muito alto, porque nós vamos ter o que? Um contato entre a superfície do meu metal com a superfície da matriz maior, então isso produz um maior coeficiente de atrito. Da mesma forma que quando nós temos ângulos ali maiores, né? Ângulos menores, então podemos produzir maiores coeficientes de atrito. Ângulos maiores agora, menores então, perdão pessoal, ângulos menores, nós temos aí maiores coeficientes de atrito. Ângulos maiores agora nós temos aí o que? Às vezes pode gerar uma turbulência na medida que esse material está sendo escoado ali na minha matriz. Então note, né, que o principal detalhe é a questão do ângulo que existe na matriz, e eles estão o quê? Relacionados aqui por meio dessas minhas duas constantes A e B, que elas variam aí de 0,8, A igual a 0,8, e B ele varia aqui de 1,2 a 1,5. Então, ó, nós podemos calcular aí a pressão
na extrusão agora indireta, a pressão ali que está sendo aplicada por meio que esse tracinho está errado, tá, pessoal? Ele é ali, ó. Esse tracinho era para ele estar aqui, né? Que é da nossa tensão de escoamento média, ele não estaria aqui. Então, nós podemos calcular aí a nossa pressão por meio da tensão de escoamento média vezes a deformação de extrusão considerada por Johnson ali. E aqui, para minha extrusão direta agora, nós podemos calcular ela aí, ó, por meio da tensão de escoamento média, mais aqui eu vou ter a deformação verdadeira considerada por Johnson, duas vezes o comprimento remanescente que eu tenho aqui, que como nós vimos lá, ele influencia na questão aí que eu tenho, à medida, em diferentes comprimentos que eu tenho, à medida que eu vou conformando, nós vimos lá naquele gráfico anterior, para diferentes comprimentos L ali, eu tenho pressões mais elevadas, e à medida que ele vai reduzindo esse meu comprimento L, nós vamos tendo o quê? Uma queda na extrusão direta, e lá no final nós tínhamos o quê? Um aumento de novo, que era aquela questão de material que o quê? Aquela sobra de material fundo que ficava presa na matriz, nós tínhamos uma elevação normalmente da pressão. Então ele leva em consideração também, né, o comprimento para estar determinando o nosso comprimento remanescente, para estar determinando essa pressão, dividida aí pelo diâmetro inicial do meu tarugo. E por fim, né, se nós quisermos também, nós podemos calcular aí a minha força de extrusão por meio dessa pressão que nós determinamos aí, seja aqui para extrusão indireta, seja para extrusão direta, por meio que da pressão vezes a área então inicial do nosso tarugo. Bem, pessoal, aqui nós temos um exemplo para ilustrar isso daí. Nós vamos estar calculando essa pressão. Ele fala o seguinte: um tarugo de 75 mm de comprimento e 25 mm de diâmetro deve ser extrudado por meio da extrusão direta com uma razão de extrusão Rx igual a 4. A peça extrudada tem uma seção transversal circular, o ângulo da matriz é igual a 90 graus. O metal tem um coeficiente de resistência igual a 415 MPa e um expoente de encruamento igual a 0,18. Use a equação de Johnson com A igual a 0,8 e B 1,15 para estimar a deformação de extrusão. Determine a pressão aplicada na extremidade do tarugo à medida que o êmbolo se move avante. Bem, pessoal, então ele está pedindo aí para nós calcular, determine a pressão aplicada na extremidade do tarugo à medida que o êmbolo se move avante. Então nós vamos pegar o que? Ele está falando para nós calcularmos essa pressão em diferentes pontos. Estou falando aqui, nós temos um comprimento aqui então de 75 mm. Então a gente pode pegar alguns pontos aí. Nós vamos pegar aqui no ponto, por exemplo, 75, quando for 50 mm, quando for 25 e quando for aí, por exemplo, a gente poderia pegar o zero também. Só que quando nós vimos lá no final, né, nós temos uma elevação de pressão. Esse zero aqui não seria tão representativo. Nós teremos um valor aqui que não condiz com o que ocorre na prática lá. Então, o primeiro ponto, pessoal, são os dados. Então, nós temos aí o diâmetro inicial do tarugo de 25 mm, o comprimento de 75, a nossa razão aqui Rx 4. Eu tenho o ângulo da matriz 90 graus, que é considerado um ângulo alto. Na hora que já iniciar ali, praticamente já vai começar a ter esse aumento de força. Eu tenho o coeficiente de resistência de 415, eu tenho o expoente de encurtamento de 0,18. Aqui então as constantes da nossa equação de Johnson, 0,8 e B 1,5. Então ele quer calcular aí na realidade a nossa pressão. Nós vimos lá que é um processo de extrusão direta, então a pressão ela vai ser, só apagar aqui, ficou, parece mais um ruído isso daí. Então a pressão ele vai ser dada aqui pela tensão de escoamento média vezes a deformação de extrusão dada pela minha equação de Johnson, mais duas vezes o comprimento ali
nós vamos estar escolhendo 75, 50, 25 sobre o diâmetro inicial. Então o que nós precisamos calcular? Temos que calcular aqui, ó, a minha deformação aí verdadeira, a minha deformação de extrusão verdadeira baseada na equação de Johnson. Nós temos aqui os comprimentos, nós vamos estipular aqui então 75 milímetros, 50 milímetros e vamos botar 25 milímetros aí. Então, nós temos já o comprimento, o diâmetro sempre vai ser o mesmo, então nós precisamos calcular a tensão de escoamento média, que ela sempre vai ser a mesma. Aqui a nossa deformação de extrusão, de acordo com a equação de Johnson. Então, tranquilo, dá para nós fazermos de boa, nós temos todos os dados suficientes para isso. Então, a tensão média de escoamento ela vai ser dada. Tensão média de escoamento ela é igual então, né, ao coeficiente de resistência vezes a deformação. Nesse caso a gente considera a deformação, tá, pessoal? Deformação verdadeira aí, considerando uma condição ideal, elevado ao expoente de encruamento sobre 1 mais o nosso expoente de encruamento. Então temos cá, teríamos que calcular então o que? A deformação verdadeira. Nós vimos lá que a deformação verdadeira, uma condição ali ideal, ela é igual a ln de Rx. Nossa deformação verdadeira vai ser igual então a ln de 4. Então, a deformação verdadeira ela vai ser igual a 1,386. Então, pessoal, dá para nós fazermos aqui. Vamos substituir aqui, ó. Tensão, escoamento média, ela é igual a K, 415 MPa. Só apagar aqui que ficou meio, vai ficar muito grande, eu não vou conseguir depois colocar todas as informações aí. O escoamento médio vai ser igual a K, 415 MPa vezes a deformação verdadeira nós calculamos 1,386 elevado ao expoente de encruamento n, que é 0,18. Tudo isso daí sob 1 mais 0,18, que é 1 mais n. Resolvendo isso aí, pessoal, nós vamos ter que a tensão média de escoamento ela vai ser aí igual a aproximadamente 372,978 MPa. Então, como eu sempre falo, deixa aqui, né, depois, como normalmente nossos problemas são todos em milímetros, fica mais tranquilo para nós já fazermos as transformações. Então, ó, o que falta nós calcularmos aqui então ainda a pressão que está sendo exercida pelo cilindro sobre o nosso tarugo ali. Falta nós calcularmos ainda a deformação utilizando aí a minha equação de Johnson. Então, a minha deformação ela vai ser igual aí a mais B vezes ln de Rx, correto? Só apagar aqui. Só um minuto aqui, pessoal. Vamos ter aqui a nossa deformação de acordo com a equação de Johnson. Ela vai ser então aí 0,8, que é o valor de A que nós temos, mais
1,5 vezes o ln de 4. A minha deformação, então, ela vai ser igual aí a 2,879. Note, né, pessoal, que dá uma diferença assim até razoável se nós fôssemos considerar apenas ali a deformação verdadeira para uma condição como não tivesse efeito de atrito, não tivesse os outros efeitos que pode o que está influenciando na taxa de deformação, né? Não representaria de fato como é a pressão real que está ocorrendo ali no meu processo. Então, recalculamos a nossa deformação. Temos aí a tensão de escoamento. Nós temos também aí, agora eu falei que nós vamos fazer então para os seguintes comprimentos. A pressão do êmbolo na extrusão direta. Então nós vamos fazer para os seguintes comprimentos. Vou fazer aqui, ó, para quando L for igual a 75 milímetros. Vou fazer para quando L for igual a 50 milímetros. Ou seja, nós vamos reduzindo então, né? Esse meu tarugo está escoando. Vou fazer para 25 milímetros. E vou fazer para quando for zero. Mas zero, né, pessoal, aqui ele não vai representar assim de fato o que ocorre. Ele vai apresentar um valor mais baixo, que não vai condizer com o que nós tínhamos visto anterior para os outros comprimentos. E nós vimos lá que no final, por meio daquele gráfico, tanto na minha extrusão indireta como na extrusão direta, nós acabamos tendo um aumento ali dessa pressão devido à quantidade de material que fica no fundo ali. Vou botar aqui L igual a zero. Então vamos lá, pessoal. A pressão, então, para L igual a 75 milímetros. Nós temos ali, né, que a pressão ela é igual a tensão de escoamento média vezes a deformação de extrusão mais 2 vezes L sobre o diâmetro do meu tarugo, diâmetro inicial. Fazendo aqui, ó, a minha pressão ali do êmbolo, ela vai ser então igual 372,978 MPa vezes a deformação aqui, utilizando a equação de Johnson, que nós determinamos aí de 2,879 mais 2 vezes, qual o comprimento? Nós estamos considerando aqui 75 milímetros sobre o nosso diâmetro, perdão, fiz a linha errada. Sobre aí o nosso diâmetro, que ele é 25. Colocando aqui. Aqui vamos ficar menos que a pressão mesmo de MPa. Apenas a unidade MPa. Realizando aí, vai dar uma pressão de 3.311,672 MPa. Pessoal, nesse caso aqui, essa seria a maior pressão que nós teríamos, porque quando nós formos ver ali a questão do ângulo da matriz, ela teria um alto ângulo, né? Então, na hora que o meu material, como ela tem ali, nós falamos que é a metade, né? Então nós temos aqui 90 graus em relação aqui a esse ângulo que ele está falando alfa aqui. Quando o meu tarugo apoiar, nós já podemos considerar que seria o quê? Devido a esse ângulo
alto que ela tem, nós já podemos considerar o que, né? Que essa daqui seria a maior pressão que nós teríamos no processo aí. Por causa que ela já apoiaria por um total, por ser um ângulo reto aqui, né? Perdão, até desenhei errado ali. Não existiria essa angulação aí. Pensei uma coisa e escrevi outra. Como eu estava falando que é 90 graus, ela já apoiaria ali. Então aqui nós já teríamos o que? O material apoiando aqui, né? Já iniciando ali o escoamento. Então já seria a pressão máxima por causa desse ângulo que ele está informando de 90 graus aí. Então beleza, vamos fazer agora aí para a pressão quando nós tivermos 50. Então essa aqui foi aquela pressão máxima, se fôssemos analisar naquele gráfico. Então aqui agora, para quando L, o meu comprimento aí do meu tarugo, ele tiver com 50 milímetros. Já vou substituir direto na forma, pessoal, para ganhar espaço aqui. A pressão seria igual, então, aí, a tensão de escoamento vai ser a mesma. 372,978 MPa vezes a deformação de extrusão vai ser a mesma também, 2,879 mais agora 2 vezes 50 milímetros sobre o meu diâmetro inicial, que é 25 milímetros do meu tarugo. Cortei aqui. Posso falar aí que a pressão ela vai ser igual a, nesse caso aí, note que ela já começou a cair. Como nós vimos lá, à medida que o comprimento vai reduzindo, nós vamos tendo uma queda de pressão no meu processo de extrusão aí direta. 2.565,616 MPa. Vamos fazer agora, pessoal, para L igual a 25 milímetros. Então vamos calcular essa pressão. Pressão aqui da extrusão direta do êmbolo sobre o meu tarugo vai ser o que? Novamente vai ser uniforme aqui, né? Nossa tensão de escoamento médio, 372,978 MPa vezes a nossa deformação, extrusão, conforme a equação de Johnson, 2,879 mais 2 vezes 25 sobre 25. Vezes 25 milímetros aí. Nós temos aí que a pressão no êmbolo, nesse caso, ela já foi o que agora? Quando eu fiz com 25 milímetros, ela já caiu para 1.819,760 MPa. Vamos fazer aqui com zero, né, pessoal? Quando o L for igual a zero. Só que como nós vimos lá, né, na extrusão, principalmente direta, não tem como isso ocorrer, porque vai ficar o fundo lá, né? Não é possível aí extrudar todo o material. Mas vamos só, isso aqui vai ser só uma questão mesmo que para estar ilustrando, mas na realidade quando chega nesse final desse comprimento L que é possível extrudar, como aquela parte do material fica preso ali na minha matriz e dificulta o escoamento desse meu material, durante a extrusão, o que ocorre? Nós temos, na realidade, uma elevação novamente, como a gente pode até ver lá pelo aquele gráfico, da minha pressão, do êmbolo ali. Nós vamos calcular só mesmo para ilustrar aqui. Então, vamos lá. Nós podemos falar, novamente, a pressão aqui seria
só apagar ali. A pressão seria igual a, no caso, vai manter constante, né, 372, a tensão média de escoamento, 0,978 MPa, vezes aí, então agora nós vamos ter novamente a deformação de extrusão, 2,879, mais 2 vezes 0, dividido aí por 25 milímetros. Então, nesse caso aqui, nós teríamos, se o L de comprimento fosse, que eu estou estudando, ele fosse 0, né, conseguisse totalmente, nós teríamos uma pressão bem baixa. Nós teríamos aí 1078,8 MPa, perdão, 1073,8 MPa. Só que, como nós vimos, isso aqui não ocorre, né, pessoal? Porque lá no final nós temos uma elevação da nossa pressão no êmbolo, por causa daquela ideia que nós falamos anteriormente, de aumentar aí a dificuldade de escoar, porque aquele material fica preso na matriz. Mas note, né, que os outros ali nós tivemos um valor máximo, porque nós consideramos aquele alto ângulo de 90 graus ali. Só destacar aqui. Então, note que quando foi 185, esse foi o nosso valor máximo que nós relacionamos aqui. Depois isso vai ficar um pouquinho mais claro quando eu falar ali. Esse ângulo alfa de 90 graus. Então, nós já consideramos que o que? Na hora que apoia ali o êmbolo, ele começa a ter a primeira aplicação de pressão, é a maior pressão já que vai ter, que foi essa que nós determinamos de 3.311,672 MPa. À medida que nós vimos lá, ó, que essa aqui seria, só voltando aqui, pessoal, essa aqui seria lá no gráfico, né, que nós falamos que é quando o material ali, ele pega e ele dentro da matriz ele se acomoda ali, né, ele se uniformiza ali e começa então o que? Ele preenche totalmente ali o container, ali a câmara minha de extrusão. Então, no caso aqui, devido a esse ângulo, nós já consideramos que quando ele apoia na matriz, ele é o que? Já preencheu todo esse container e já teve então aquele valor máximo lá da pressão do êmbolo. Então, depois que ele estabiliza ali, ele começa a ter essa redução do comprimento, quando nós saímos de 75 e viemos para 50 milímetros, note que agora nós tivemos a queda na pressão do êmbolo. Quando nós chegamos em 25, novamente tivemos uma queda, que é o que é ilustrado naquele gráfico. E aqui, como eu disse, isso aqui não representa tanto, né? L igual a zero, porque nós não conseguimos estudar 100% do comprimento do material. Mas note que se fosse possível, teríamos uma pressão bem baixa no final. Mas não é o que ocorre, né? Como aquela quantidade de material vai ficar presa ali na matriz, nós temos uma elevação lá novamente dessa pressão no êmbolo. Então essa é a ideia, pessoal. Se nós fôssemos calcular a força, ele não pede aqui, mas o que nós teríamos que fazer? Teríamos que pegar ali e calcular. Se eu fosse fazer a força, eu teria que calcular agora a área. Eu quero saber a força quando fosse 50 aqui. Nós já temos a pressão, então a força lá, se nós fôssemos para nós calcularmos ela aqui, só vou deixar aqui, talvez pode ter algum exercício. A força para quando o nosso L aqui, a pressão para o L de 50 milímetros. O que nós teríamos que fazer? Eu teria que pegar a força, ela é igual a pressão, vezes aí a área da minha seção aí inicial, do meu tarugo lá, na minha seção transversal inicial. No caso, seria calcular essa minha área para quando que ele tinha 25 milímetros. Tudo bem, pessoal? Então isso aí só mesmo para ilustrar se nós formos fazer. O único diferencial, nós já teríamos a pressão, por exemplo, aqui para 50 milímetros, o nosso comprimento L. Então o que eu teria que fazer? Agora é só calcular a área, substituir, já teria aqui a nossa força. Continuando aqui então, né, pessoal?
foi o que eu acabei de falar em relação àquela questão do ângulo na matriz, né? Um fator importante é o ângulo e a forma do orifício, né? Isso daí vai refletir também o que? Na nossa pressão ali do êmbolo. Tudo bem? O ângulo, quando é um orifício, por exemplo, que vai estar produzindo aí uma seção transversal, né, que tem a característica circular, por exemplo, nós vamos ter um determinado tipo de pressão que é aplicada. Quando nós temos uma forma geométrica ela é mais complexa, nós já vamos ter o quê? Uma pressão totalmente diferente, maior. Então, pequenos ângulos conduzem ao aumento do atrito na interface matriz-tarugo. Ou seja, eu vou ter a interface da matriz, eu vou ter uma maior área de contato ali e vou estar aumentando o coeficiente de atrito. Se eu tiver um grande ângulo, eu provoco uma maior turbulência no escoamento durante a minha redução, que foi o que nós consideramos ali. Na realidade, nem foi essa turbulência, mas sim o que? Como eu tinha um alto ângulo, eu considerava que na hora que esse material meu ele já se uniformizasse ali dentro da minha câmera, naquele exemplo anterior, o que eu já teria maior, por exemplo, ali pressão do meu êmbolo. Então, matrizes de seção mais complexas, elas demandam de maior pressão e força. Então, precisa de maior pressão e maior força do que uma forma circular, que foi o que eu acabei de dizer. E nesses casos aí, nós vamos ter que ter o quê? Um fator de forma, para estar levando em consideração essa forma mais complexa da minha matriz. Tudo bem, pessoal? Então, além ali, vai entrar naquelas equações que nós estávamos determinando ali, a força, a pressão, nós temos também, às vezes, uma matriz que ela é mais complexa, né? Como vai ter até um exemplo aqui agora a seguir, nós temos que ter um fator de forma para considerar aí esses pontos aí, para ter de fato que um valor aí da pressão o mais próximo possível, o mais representativo possível. Por exemplo, essa peça aqui ele é um trocador de calor. Note que ele tem o quê? Ele tem uma área superficial dele, a característica geométrica dessa minha peça, ela é extremamente complexa para você estar produzindo aí por meio do meu processo de extrusão. Então nós temos aqui, que na hora que nós formos calcular qual vai ser a pressão, isso aí vai refletir lá na força também, lógico, qual é o que? Nós temos que levar em consideração um fator aqui de todos os efeitos. Então nós temos que ter esse fator de forma, levando em consideração N outros tipos de efeitos que podem provocar aquele aumento da força e aumento de pressão que nós vimos ali anteriormente. Então, o meu fator de forma aqui, definido como a razão da pressão necessária para estudar uma seção transversal de uma dada forma relativa à pressão de extrusão para uma seção transversal circular da mesma área. Então nós vamos ter o que? Nós vamos calcular, note que ele é dado aqui, o que seria isso aqui que eu acabei de ler? Eu vou ter esse fator de forma, Kx, que ele é dado por 0,98 mais 0,002 vezes Cx dividido pelo esse Cc. O que significa esse? O Cx é o perímetro da seção transversal estudada. Então nós vamos ter um perímetro para essa seção, por exemplo, aquela seria extremamente complexa, se calcularmos ali aquela figura anterior, que eu apresentei daquele trocador de calor. Então imagine que nós teríamos o quê? Teríamos que calcular a área dela, do perímetro da seção transversal dela. Vamos dizer que eu tivesse aquela peça ali, seria isso daqui. Eu teria que calcular o perímetro dela, e depois o perímetro, então, esse CC seria esse perímetro na qual o que? Desse círculo, na qual está o que? Como está falando aqui, da mesma área da forma estudada. Então eu teria esse círculo em torno aqui, o que? Da minha peça. Então eu teria a área dele, do perímetro dele, perímetro do círculo, da mesma área, dividido aqui então o que? Pelo perímetro da seção transversal da minha peça. Tudo bem, pessoal? Então imagine novamente, eu teria a peça com esse círculo formado ao redor dele. Então eu teria que calcular o perímetro desse círculo, que eu estou levando em consideração logicamente a área também dessa minha peça, junto aqui. Teria que calcular o perímetro desse círculo e o perímetro da minha peça que está sendo estudada. Então eu teria o que? Por meio do cálculo desse perímetro aí, da minha peça, e o cálculo do perímetro desse círculo, de mesma área da forma estudada, eu teria o que? Jogando aqui na minha equação, eu estaria tendo um fator de forma que ele estaria entrando o que? Lá no cálculo da pressão, naquelas formas que nós vimos na fórmula 6 e na fórmula 7 que é apresentado anteriormente ali. Tudo bem, pessoal? Então nós teremos que colocar esse meu Kx aqui nessas equações aqui,
Não vou fazer, senão vai desfazer tudo. Mas na equação 6 e a equação 7 ali, tudo bem, pessoal? Aqui as matrizes, como nós falamos agora também, ó, a questão do ângulo, né? Note que um ângulo menor, eles falam que nós obtemos aqui na forma de U, né? Qual é o melhor ângulo para minha matriz, né? Note que o que? Quando eu tenho um ângulo muito pequeno, eu tenho o que? Uma força de êmbolo maior. Isso daí está relacionado ao que? Está relacionado, como nós falamos. Se eu tenho um ângulo menor aqui, imagine esse ângulo bem menor. Pegando aqui. O que ocorre, né? Eu vou ter uma área superficial muito maior de contato entre o meu tarugo e o que? Eu vou ter essa interface tarugo e a superfície da matriz aqui, se ela tivesse aqui, é muito maior. E isso daqui vai refletir o que? Num coeficiente de atrito, num atrito na realidade, né? Muito maior durante o meu processo aí de extrusão. Então, por isso que às vezes ângulos muito pequenos, eles o que? Produzem uma força no êmbolo maior, por causa da questão do maior atrito que vai existir, formado entre a interface da minha matriz e do meu tarugo. Da mesma forma, né, que quando eu tenho um ângulo agora muito elevado, um ângulo alto, né, o que ocorre aqui, né? Eu tenho também um aumento da turbulência, né? Eu vou estar dificultando, vou estar o que? Às vezes dificultando a forma como esse material escoa, às vezes. Então tem vários pontos que pode o que? Estar influenciando, como nós vimos até naquela figura anterior ali, se não tiver uma lubrificação tão eficiente aqui, nesse ponto que eu posso estar criando pontos de dificuldade para esse meu material estar escoando aqui. Tudo bem, pessoal? Então, materiais utilizados em matriz de precisão quente inclui aço ferramenta, são materiais que têm que ter uma alta resistência, então aço ferramenta e ligas de aço. Para extrusão a frio, materiais utilizados são aços, ferramentas e metais duros, os carbonetos. Bem, outros processos de extrusão que nós podemos ter aí, pessoal, além dos processos convencionais que nós vimos ali, né? Extrusão, por exemplo, nós trabalhamos a direta, nós trabalhamos aí a extrusão indireta, nós temos, por exemplo, a extrusão de impacto, né? Essa extrusão de impacto, normalmente aí, ela tem uma característica como se fosse a extrusão ali indireta, mas você tem pequenas distâncias ali, assim, digamos, né, entre o curso pequeno que você vai ter do deslocamento do seu punção ali, que vai estar impactando e produzindo as nossas peças. Então, ela é realizada com velocidades, altas velocidades, cursos curtos, como eu disse, por meio de impactos. Ela é similar à extrusão indireta, mas ela também às vezes pode ter uma característica que tanto da indireta como da própria direta, de acordo aí com o equipamento, a configuração que nós temos do equipamento. Produção de componentes individuais. O punção ali impacta, né, vai causando impacto, então aplica pressão sobre a peça, produzindo ela aí. O processo permite a produção de produtos paredes muito finas. Então vamos lá ilustrar ele. Nós temos aqui, ó, o primeiro processo, nós temos o punção. Então, ó, ele aplica aqui o impacto. Note que nesse caso aqui, ó, ela da minha figura 12A, ele é similar ao que? A extrusão aí direta, extrusão avante. Porque note que eu tenho aqui, estou produzindo um perfil tanto interno, vamos dizer que se fosse uma bucha, como externo. Ó, junto aqui tem como se fosse um mandril ao meu punção. Na hora que ele causa impacto, o que? Ele vai o que? Esse material vai escoar de acordo com a folga que existe então entre esse meu, vamos chamar isso aqui como se fosse um pequeno mandril, que está junto ao meu punção aqui. Então o material escoa nessa folga que existe nessa parte aqui, ó, e entra em relação à minha matriz. Então note que nesse caso esse é um impacto que é causado, né? Ele não é a pressão gradativa, como é aplicada no processo lá convencional de extrusão, mas note que o que? Esse aqui limita aí, né, a extrusão direta, que a peça, ó, ela está o que? O fluxo está escoando na direção na qual a força está sendo aplicada. Já nesse caso aqui, nós temos o material ali, né, o esboço de partida.
Então o nosso metal vai ser conformado, então a punção ocasiona impacto nele. Eu consigo, por exemplo, produzir, olha só, notem, né, espessuras bem finas por esse processo aí de impacto, correto? Então no caso aqui, ó, ele já o que? Se identifica com o processo de extrusão. Ela é causada, a deformação, o escoamento, por causa do impacto. Todavia, note o que ocorre aí, né? Ela é similar ao processo de extrusão indireta, ou extrusão a ré. Porque note que o material, o fluxo de material está escoando agora na direção oposta à qual está sendo aplicada a minha força. Já nesse caso aqui, na nossa figura aí 12C, note que nós temos tanto a indireta como a direta ocorrendo simultaneamente. O punção, então, ele aplica o impacto, nós temos a matriz, nós temos o esboço de partida, ele já está acomodado aqui como se fosse a câmara. Então, na hora que eu aplico aqui a carga, note que parte do meu material ele escoa aqui no sentido aí, ele flui, né, no sentido oposto a qual a força é aplicada. Lembrando, então, esse lado aqui, ó, da nossa extrusão indireta, e outra parte, ó, ele já escoa o quê? Na direção na qual a força está sendo aplicada. Então já lembra direta. Então aqui eu tenho tanto a indireta, nesse caso pode ocorrer nessa extrusão de impacto, como também direta. Note então que nós temos diferentes meios de estar realizando essa nossa extrusão aí por impacto, e também relacionando a forma como o material escoa com as extrusões convencionais, que são a direta e a extrusão aí indireta. Aqui nós temos agora outro processo aqui, a extrusão hidrostática. Nesse caso aqui, observe que ela é totalmente diferente, né? Ela lembra lá o esquema da câmara formada no meu processo aí de extrusão direta, mas note que ocorre. O tarugo aqui agora, o meu êmbolo, ele tem um diâmetro bem menor em relação... Perdão, o meu tarugo aqui, né, pessoal? Falei êmbolo e falei errado. O meu tarugo, ele tem aí um diâmetro bem menor em relação à câmara. O nosso container, ou câmara, aí vocês vão escutar todos esses dois nomes às vezes na literatura. E aqui eu tenho então o êmbolo agora entrando dentro da câmara, mas notem o seguinte, que nesse caso, o que vai causar com que ele escoe aqui, né, com que ele flua em relação à minha matriz, né, com que ele se deforme aqui em relação à matriz, que ele faça esse escoamento, é o quê? Na hora que o êmbolo ele aplica essa força aqui atrás, né, e eu tenho esse sistema que tem que ser logicamente bem vedado, que o fluido não pode... Eu tenho aqui a participação de um fluido, um óleo que pode ser um óleo vegetal, por exemplo, aí. Vamos representar até aqui, ó, um tom mais azul. Isso aqui é um óleo que tem aí dentro dessa minha câmara. Então, à medida que o êmbolo aplica a força e eu tenho que esse óleo ele começa a aplicar a pressão aqui sobre o meu tarugo, eu começo conformar esse material. Esse material começa a escoar devido a essa pressão hidrostática que está sendo realizada aqui devido ao meu fluido. Nesse caso, note, né, que o atrito aqui não existe atrito também. Por isso que lá naquele primeiro exemplo nós vimos lá naquela figura 8, ele seria o que? Nós teríamos um escoamento homogêneo também, eu falei na extrusão hidrostática. Note que nós não temos atrito aqui, né, nesse caso. Ocorre até um aumento de ductilidade do material aqui nesse caso também. Então, o atrito é praticamente nulo. Principalmente aonde? Nesse ponto aqui, né, pessoal? Deixa eu apagar aí que está o tempo inteiro amarelo. O nosso atrito é nulo aqui nessa região entre o container e a superfície do metal, porque eles não têm mais contato. É apenas mesmo o contato da pressão do óleo sobre a superfície do meu tarugo. Lógico, aqui nesse ponto da matriz vai existir o atrito. Então, por isso que fala que é praticamente nulo. Matriz deve ter baixos ângulos, por quê, né, pessoal? Vai fazer com que a extrusão seja mais uniforme. Aqui. E um ponto também, isso aqui facilita, né, esse baixo ângulo. O tarugo, uma desvantagem é que o tarugo sempre vai ter que ter a ponta cônica. Para quê? Para estar fazendo a vedação aqui, né, para que esse fluido, quando for o êmbolo aplicar a pressão, aplicar a força ali atrás,
eu não tenho que fuga de óleo, que senão eu vou ter o que? Vou ter perca dessa pressão que está sendo aplicada aí sobre toda a superfície do meu tarugo. Tudo bem, pessoal? Note aqui que a pressão de óleo de 1400 MPa, transmitido ao tarugo pelo fluido, por sua vez pressionado por um pistão. Então, ele transmite, como está sendo dito ali, essa pressão aí em torno de 1400 MPa, devido que à medida que o meu pistão ele vai pressionando aqui, né, eu tenho aqui o meu êmbolo, o pistão, isso aí tanto faz, essa nome a literatura usa, ele vai aplicando aí essa força, eu vou tendo que essa distribuição da pressão devido ao movimento do meu êmbolo aí em relação ao fluido, então o fluido vai aplicando essa pressão sobre o meu tarugo, tudo bem, pessoal? Fazendo com que ele escoe na matriz. Algumas descontinuidades que nós podemos ter aqui no nosso processo, nós podemos ter aí, né, alguns defeitos, nós podemos ter a trinca central, podemos ter o cachimbo, podemos ter trinca de superfície. Então essa trinca central, ou também chamada de chevron aí, é um defeito caracterizado internamente, ele é um defeito às vezes difícil de ser detectado assim visualmente, você precisa estar fazendo algum ensaio, né, um ultrassom, alguma coisa para estar visualizando, porque ela é uma trinca interna. Ela pode ser causada, às vezes, pessoal, por causa de altas taxas de deformação. Então, essas altas taxas, elas podem provocar uma concentração de tensões muito altas, mas trativas, né? Tensões trativas no centro dessa minha peça, mas você fala assim, mas poxa, o processo é todo com compressão. Mas à medida que às vezes você tem dificuldade desse material, ele só movimenta às vezes ali o centro, você tem uma concentração e gera-se então altas tensões trativas, e essas tensões elas vão ficando mais alongadas aí nessa linha do material, então elas começam a se afastar do centro, elas podem gerar o que? Essas trincas aí no meu material. Então foi o que eu disse aqui, elevadas tensões trativas que pode provocar essa minha trinca central. Ó, condições promove isso daí, pode ser altos ângulos ali, impurezas no metal de trabalho, pode provocar essas trincas chevron. O alto ângulo ali você pode ter o que, né? Essa não uniformidade ali que pode ocorrer durante nosso escoamento. Então concentrar um nível elevado de tensões trativas no centro desse material, e à medida que elas começam a se afastando, se distanciando, elas podem provocar essa trinca aí central do tipo que nós chamamos aí de chevron. Aqui nós temos a caracterização dela, esse chevron aqui, ó. Nós podemos notar aqui, não está tão claro, ela ocorrendo aqui, note que ela ocorre no interior do material. Bem, pessoal. Nós temos uma outra aqui, o cachimbo, o rabo P associado à extrusão direta, né? Ela ocorre ali mais, vai formando esse rechupe aqui. Uma maneira que nós podemos reduzir isso daí é quando nós colocamos ali o nosso disco aqui no final, né? Quando se coloca aquele falso pistão ali, nós conseguimos o que? Tá evitando, reduzindo essa falha, esse rechupe que é formado. Alguns também chamam de cachimbo, pode ser conhecido como rabo de peixe, isso daqui. E por fim, as trincas de superfície também pode ocorrer, né? Isso aqui pode ser resultado de que, por exemplo, altas temperaturas, que pode ocasionar essa trinca, né? O que pode levar isso daí? Ocasionar, por exemplo, essa alta temperatura, né? Foi o que nós tratamos anteriormente. Você, por exemplo, a própria velocidade a qual você está extrudando pode ter uma elevação muito alta, pode ter uma elevação brusca, perdão, dessa temperatura e provocar, por exemplo, então, essas trincas de superfície. Então, fatores que podem ocasionar, ó, velocidade utilizada, o atrito que você tem ali sobre a superfície gerado também, né, pode estar provocando. Então, o atrito. Por quê, né? Velocidade, ela está ligada com a questão também o quê? Das altas temperaturas. Se eu tenho velocidades que são muito altas, elas podem o quê? Gerar aí um aumento do calor por causa das altas taxas de deformação, e isso daí refletir o quê? Num atrito mais elevado. Então esse atrito ele pode o quê? Produzir essas trincas na minha superfície do meu material. Então são outros tipos de defeitos que nós podemos ter também aí no meu processo de extrusão.
Os equipamentos, né, pessoal, nós vamos trabalhar aí, nós podemos ter as prensas, na maioria dos casos são as prensas hidráulicas, elas mantêm a força constante ao longo do curso ali, ela é bem similar ao que foi visto em relação ao forjamento. Esse tipo de equipamento, essas prensas hidráulicas, permite que você tenha um deslocamento a uma velocidades mais lentas, mais uniformes, né? Então isso aí reflete as impressões mais gradativas. Então você consegue impor aqui, né? Mantém a força constante. Se você tem uma pressão mais gradativa, você vai ter uma força mais constante. As prensas podem ser do tipo vertical, horizontal. Horizontal, às vezes, elas são utilizadas na produção de peças de maiores portes. Então, e também podemos ter aí as prensas excêntricas. Falando aqui das prensas hidráulicas, elas são usadas para trabalho, às vezes, a frio, as verticais. Elas apresentam menor capacidade de peças em relação às prensas utilizadas de extrusão a quente. Essas peças, elas são às vezes utilizadas para peças menores, aí, trabalhos menores, porque também, né, elas têm um tamanho bem menor quando comparado aí com a minha prensa aí horizontal, pessoal. Tudo bem? Então são usadas mais para trabalhar frio, apresentam menor capacidade em relação às prensas utilizadas para trabalhar quente e ocupam menor espaço aí dentro. São máquinas menores, de menor porte, as prensas hidráulicas verticais. As prensas excêntricas, né, nós vamos ter aquela questão do movimento alternativo, ocasionado aí por causa, eu vou ter um movimento aí de translação, então elas vão trabalhar frio, então essa questão do excêntrico aqui, ela trabalha por impacto, indicada para a produção de peças pequenas, peças menores. E agora que nós temos as prensas horizontais. Essas máquinas são máquinas maiores, tamanhos comuns aqui das prensas, capacidade nominal de 250 a 5.500 toneladas. E alguns projetos mais recentes podem chegar até 25.000 toneladas aí. As cargas que essas máquinas conseguem estar trabalhando. Nós temos um exemplo, né? A prensa vertical. Lógico, ela consegue impor também altas taxas, às vezes, de deformação, só que note aqui, né, a minha prensa horizontal, a minha figura 17B aí, em relação à minha prensa vertical. São máquinas, às vezes, que, como nós vimos ali, né, capacidades nominais bem mais elevadas quando comparado com os outros tipos de equipamento. E essas aí, né, pessoal, são as nossas referências. Espero que possa ter